Olá, meu nome é Luiz Gabriel Corrêa, faço parte da equipe do Cauê Henrique, do Ricardo Cardoso, e hoje eu vou fazer análise do código de ordenação em Quicksort. Bom, o objetivo da análise é entender como o Quicksort vai desempenhar em diferentes cenários, né? Os cenários são caso, né, que seria os vetores ordenados em ordem crescente, o pior caso, onde os vetores seriam ordenados em ordem decrescente, e o caso médio, onde os vetores seriam ordenados em ordem aleatória, né? Gostaria de destacar no começo que a equipe conseguiu atingir os resultados, né? Então, principalmente, né, baseado nos vetores ordenados, né, e nos semi-ordenados, a gente conseguiu deixar o código mais eficiente e mais rápido. Gostaria também de dar um destaque para as funções que foram adicionadas dentro do código, né? E as funções foram uma das responsáveis por deixar o código mais eficiente e mais rápido. E as funções são a de gerar um vetor crescente, né? No melhor caso, gerar um vetor ordenado em forma decrescente, e no pior caso, né? E gerar um vetor ordenado de forma aleatória, no caso médio. Essa é a parte com mais mudanças comparado ao código original do Teams, né? E essa também é a parte de melhoria. Então, a melhoria que foi escolhida foi fazer com que o número do meio do vetor seja como um pivô, né? Então, a gente tem, no caso, esse código, essa parte do código, onde a gente tem essa função. Essa função partition, ela vai ter um vetor, e esse vetor ele vai ser dividido em duas partes, baseado no pivô, né? Então, quando for feita a comparação vai acontecer como? Os valores eles vão ser organizados à esquerda e à direita do pivô. Aqui seria a nossa função main. Então, essa é a função principal, onde vai gerar os números e tudo mais. E tem um destaque que seria a função clock, né? Que seria justamente para calcular o tempo de execução. Então, essa função ela vai considerar apenas a parte de ordenação, né? Então, a análise ela vai se concentrar nas comparações de troca e tempo de execução, como foi requisitado. Essa parte do código é a parte onde o pivô é usado. Então, aqui a gente tem a quantidade de comparações, a quantidade de trocas, né? Elas são as variáveis globais. Depois a gente tem aqui a função partition, né? Que vai ordenar o algoritmo do quicksort, vai receber os parâmetros do vetor que vai ser ordenado. Depois aqui a gente tem a parte do pivô, onde vai ser escolhido o pivô para fazer as comparações. Depois aqui, nessa parte a gente tem as variáveis i e j, e elas vão percorrer por dentro do vetor, né? Então o i vai ser o primeiro elemento a ser ordenado e o j vai ser o último elemento a ser ordenado. Depois a gente entra na parte do looping, onde esse looping vai controlar a partição, e ao final do looping os números que são maiores do que o pivô, eles estarão à direita do pivô, e os números menores que o pivô vão estar à esquerda do pivô. Então a condição só é parada quando o i for maior ou igual a j, que vai ser no caso maior do que o pivô. Bom, aqui é a parte do código onde os vetores eles são trocados. Então no caso o i e o j ainda não se cruzaram, então o vetor i acaba sendo maior do que o pivô, só que ele está à esquerda do pivô, e o vetor j é menor do que o pivô e está à direita do pivô. Então essa parte do código é para fazer essa troca de vetores. Então a conclusão da análise é que de fato o Quicksort consegue ser um método muito eficaz para algoritmos de ordenação, né? Então ele consegue ser muito rápido, e o principal fator analisado pelo grupo é que ele é um método muito adaptável a vários cenários. Então ele se adapta muito fácil a diferentes códigos, né, e a diferentes ordenações. Graças a isso,
ele consegue sair na frente, na nossa visão, comparado a, por exemplo, Bubble Sort ou Insertion. Então isso acaba, né, fazendo com que ele seja de fato mais inteligente, né, onde ele consegue transformar os problemas da ordenação em subproblemas. Então isso acaba acelerando o processo que o Quicksort consegue garantir para o usuário. Mesmo nos piores casos, o Quicksort ele ainda consegue ter uma vantagem comparado a outros métodos, porque ele consegue reduzir os números de trocas dentro do algoritmo. Então, dentro do pior caso, ainda assim, ele consegue reduzir essa quantidade de trocas, então torna ainda assim o código mais rápido, né? Então, mais uma prova de que o Quicksort ele é realmente um método eficaz e confiável. O Quicksort também tem uma vantagem nos casos médios, e essa vantagem é devido à complexidade dele, né? E a complexidade dele permite com que ele acabe trabalhando muito bem com grandes volumes de dados. Então, graças a isso, ele tem uma demanda muito forte para ser usado, né, em algoritmos de ordenação que necessitam que seja feita em tempo real, né, sejam executados em tempo real, onde os dados, né, os volumes de dados seriam atualizados em tempo real. Então, até mesmo nos casos médios, ele tem uma certa vantagem sim. Então aqui nós temos uma visualização gráfica do Quicksort resolvendo um vetor. Em vermelho nós temos I e J que percorreram o vetor, e essa linha branca representa o pivô, que é exatamente o número do meio. Então I vai percorrer o vetor em direção à direita até encontrar um elemento que seja maior do que o pivô. E a mesma coisa para o J, que vai percorrer para a esquerda até encontrar um número que seja menor do que o pivô. Então, a partir desse momento, I e J vão alternar. Isso vai se repetir até I e J se cruzarem. Então será feita a partição e será ordenada a parte à esquerda do vetor e depois da direita, sempre se chamando recursivamente até que todo o vetor esteja ordenado. Aqui nós temos o pior caso, que é o vetor invertido. Nessa melhoria que nós fizemos de percorrer o vetor com IJ, ele já inverte e fica em ordem crescente já na primeira partição, o que é excelente e evita o caso ON ao quadrado para o Quicksort. Mas como é possível ver, e também para o caso de ordenar um vetor já ordenado, ele acaba fazendo muitas verificações desnecessárias e é menos verificações do que em outros algoritmos como o Bubble Sort, mas ainda tem essa desvantagem.